Naquela noite, o milionário Ivan Volkov recebeu um alerta no celular. Enquanto assistia às imagens das câmeras de segurança, viu Diana de Oliveira, a babá, levando seus filhos para fora do quarto, no escuro, em silêncio, sem autorização. O coração dele disparou. Ele decidiu ir até lá. E o que encontrou dentro daquele galpão antigo não foi o que ele imaginava. Foi algo que mudaria tudo naquela casa. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Ivan Volkov não era um homem de meias palavras. Quando queria algo, ia direto. Quando não queria, também deixava claro. Por isso, quando percebeu que os filhos estavam mudando de um jeito que ele não entendia, tomou uma decisão rápida. Instalou câmeras em cada canto da casa. Mas a história não começa aí. Começa muito antes, na frieza de uma mansão que tinha tudo, menos calor. O Alto da Boa Vista é um bairro que parece estar acima do barulho de São Paulo. As ruas são largas, as árvores são altas e as casas ficam escondidas atrás de muros e jardins bem cuidados. A mansão de Ivan era assim, por fora, bonita, por dentro, silenciosa de um jeito que incomodava. Ivan tinha 35 anos e havia construído uma fortuna no setor de tecnologia financeira. Trabalhava 12 horas por dia, tomava decisões que movimentavam milhões e voltava para casa sem conseguir olhar nos olhos dos próprios filhos por mais de 2 minutos. Não era maldade. Era o jeito que ele havia aprendido a sobreviver depois que a esposa foi embora. Fechou o peito, organizou a vida em planilhas e horários. Achou que disciplina era o mesmo que amor. Sofia tinha 7 anos e já sabia que não devia chorar perto do pai. Aprendera isso aos 5, quando caiu da bicicleta, rasgou o joelho e Ivan disse apenas: "Levanta, você está bem." Ela levantou, engoliu o choro e nunca mais caiu na frente dele. Julian tinha 4 anos e mordia as unhas até a pele ficar vermelha. Tinha medo de errar. Quando derrubava o copo, ficava parado esperando a bronca, com os olhos fixos no chão. A casa tinha 6 quartos, piscina, jardim imenso e um galpão antigo nos fundos, remanescente da propriedade que existia antes da construção. Ivan nunca pisava lá. Era um espaço esquecido, cheio de prateleiras velhas e cheiro de madeira úmida. Adriana Prado Vasconcelos começara a frequentar a mansão com mais frequência nos últimos meses. Consultora de imagens, sempre impecável, sabia exatamente o que dizer e quando dizer. Ivan gostava disso. Ela não o pressionava, não pedia afeto que ele não sabia dar. Parecia encaixar perfeitamente na vida que ele havia construído. Com as crianças, porém, era diferente. Adriana achava que criança devia ter limite, que sentimentalismo criava fraqueza, que mimo era o começo de um problema. Quando Sofia corria para abraçar Ivan na frente dela, Adriana sorria, mas o sorriso parecia ensaiado. As crianças sentiam isso. Crianças sempre sentem. Foi nesse cenário que Diana de Oliveira chegou. 25 anos, filha da Zona Leste, mochila no ombro e um sorriso que não precisava de esforço. Ela foi indicada por uma agência de confiança. Tinha referências impecáveis e chegou na hora marcada, sem atrasos. Ivan a recebeu na sala. Olhou o currículo sem pressa, fez 3 perguntas diretas e disse: "Tenho uma planilha de rotina. Horário de acordar, refeições, tarefa, banho, dormir. Preciso que siga à risca." Diana olhou para a planilha, depois olhou para ele. "Tudo bem, mas posso perguntar uma coisa?" Ivan levantou os olhos do papel. "Eles têm tempo livre nessa planilha?" Houve uma pausa. "Eles têm horário de recreação das 16 às 17 horas, respondeu ele. 1 hora, disse Diana sem julgamento na voz. 1 hora, repetiu Ivan firme. Ela concordou e não disse mais nada. Nas primeiras semanas, Diana aprendeu a rotina sem reclamar. Acordava as crianças no horário, servia o café, levava para a escola, buscava, ajudava na tarefa.
Mas dentro daquela 1 hora de recreação acontecia outra coisa. Ela sentava no jardim com os dois e perguntava o que eles queriam fazer. Ninguém havia perguntado isso antes. Sofia ficou sem resposta na primeira vez. Julian olhou para a irmã esperando que ela decidisse. Vocês não sabem o que gostam de fazer? Perguntou Diana sem rir deles. A gente gosta, disse Sofia, devagar. A gente só não sabe se pode. Diana ficou quieta por um segundo. Respirou fundo. Pode, disse ela. Aqui comigo, pode. Foi ali que tudo começou a mudar. Sofia voltou a cantarolar. Julian começou a falar mais, a fazer perguntas, a rir, sem se preocupar se estava incomodando alguém. Ivan ouvia o barulho lá de cima no escritório e não sabia o que fazer com aquele som dentro de casa. Adriana ouvia também e não gostava nem um pouco do que estava ouvindo. Diana não chegou querendo mudar nada. Chegou querendo fazer bem o trabalho, cuidar das crianças, respeitar a rotina, ser profissional. Era isso. Mas Sofia e Julian não eram só crianças que precisavam de cuidado. Eram 2 pessoas pequenas carregando peso demais para a idade que tinham. Diana percebeu isso na segunda semana, numa tarde de quarta-feira. Estava ajudando Sofia com a tarefa de português quando a menina errou uma questão e imediatamente apertou o lápis com força, os dedos brancos de tanto segurar. Errei, disse Sofia, com uma voz que não era de criança, era de alguém esperando punição. Diana colocou a mão sobre a mesa, perto da de Sofia, mas sem segurar. Todo mundo erra. Apaga e faz de novo. Sofia olhou para ela desconfiada. Meu pai fala que erro é falta de atenção. Às vezes é, disse Diana, e às vezes é só aprendizado. Apaga e faz de novo. A menina apagou, fez de novo, acertou. Diana não fez festa. Apenas disse, viu? E Sofia ficou olhando para a folha com um olhar diferente, não de orgulho exagerado, de alívio. Julian era outro caso. O menino mal falava em casa. Respondia com monossílabos, ficava colado na parede quando o adulto desconhecido entrava no cômodo e tinha um jeito de se encolher que Diana reconhecia. Era o jeito de quem aprende cedo que o melhor é não aparecer muito. Numa tarde, ele derrubou o copo de suco na mesa da cozinha. O suco escorreu pela toalha, pingou no chão. Julian congelou. Os olhos foram direto para a porta, esperando alguém aparecer. Diana pegou um pano, limpou a mesa, limpou o chão, torceu o pano na pia e disse, acontece, quer mais suco? Julian ficou parado. Não vou levar bronca? Diana virou para ele. Por derramar suco? Não. O menino piscou várias vezes. Depois disse bem baixinho, está bem, eram pequenas coisas. Mas eram as pequenas coisas que estavam faltando. Adriana observava tudo isso de longe, e o desconforto dela crescia devagar. Ela não dizia nada diretamente. Não era do tipo que confrontava sem ter certeza, mas fazia comentários. Numa tarde em que Diana estava no jardim com as crianças, Adriana encostou na janela da sala ao lado de Ivan e disse, ela está criando um vínculo muito forte com eles. Ivan não tirou os olhos do computador. Isso não é ruim. Depende, disse Adriana. Babá não é mãe. Tem um limite que precisa ser respeitado. Ivan fechou o computador. Olhou para o jardim. Sofia estava ensinando Diana a fazer uma trança com capim. As duas riam. Julian corria em volta tentando atrapalhar. Eles estão bem, disse Ivan. Estão agitados, respondeu Adriana. Ivan não respondeu, mas guardou a frase. Adriana tinha esse talento. Não gritava, não acusava, plantava uma dúvida e esperava crescer. Diana não sabia disso. Continuava fazendo o trabalho, cumprindo a planilha e usando cada brecha que encontrava para fazer os dois lembrarem que eram crianças. Leu história para Julian antes de dormir, com voz diferente para cada personagem. O menino dormia sorrindo. Ensinou Sofia a fazer brigadeiro na cozinha numa tarde de sábado, quando Ivan estava viajando. As duas ficaram com chocolate nas mãos e riram até o estômago doer.
Quando Ivan voltou, Sofia contou animada. Ele ouviu, concordou e disse que era para lavar as mãos antes de sentar à mesa. Sofia parou de sorrir na metade da frase. Diana viu aquilo do corredor e sentiu um aperto no peito que conhecia bem. O aperto de ver uma criança aprender, mais uma vez, que entusiasmo incomoda. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Diana foi até a cozinha tomar água. Adriana estava lá, de roupão, mexendo num chá. As duas se olharam. Você gosta muito de crianças, disse Adriana com um tom que não era elogio. Gosto, respondeu Diana simplesmente. É importante não confundir carinho com limite, disse Adriana. Ivan tem um método. Funciona para ele. Diana segurou o copo de água com as duas mãos. Respeito o método, disse ela. Só não consigo tratar criança como agenda. Adriana ergueu as sobrancelhas levemente. Cuide para não ultrapassar o seu lugar. Diana olhou para ela por um segundo. Depois disse boa noite e foi para o quarto. Deitou na cama, olhou para o teto e ficou pensando nos dois dormindo nos quartos lá em cima. Em Sofia, apertando o lápis com força. Em Julian, esperando a bronca pelo copo derrubado. Fechou os olhos. A chuva chegou sem avisar, como costuma chegar em São Paulo. Era uma tarde de quinta-feira. Diana estava sentada na varanda com Julian no colo, lendo uma história, quando o céu fechou em 10 minutos. A chuva bateu forte no jardim, dobrou as folhas das plantas e encheu o ar com cheiro de terra molhada. Julian adorava chuva. Ficou olhando pelas grades da varanda com os olhos brilhando. Posso botar o pé na poça? Perguntou ele. Não hoje, disse Diana. Está muito forte. O menino não reclamou. Encostou a cabeça no ombro dela e ficou ouvindo a história. Sofia estava do outro lado da varanda, sentada no chão com as pernas cruzadas, olhando para o jardim com um olhar diferente. Diana notou. O que foi? Sofia apontou para o canto do jardim, perto do muro lateral, onde havia um arbusto grande encostado na parede. Tem uma caixa lá. Diana olhou. Havia mesmo. Uma caixa de papelão marrom, já úmida de chuva, escondida entre as folhas do arbusto. Deve ser entulho do jardineiro, disse Diana. Está se mexendo, disse Sofia. Diana ficou quieta. Olhou de novo para a caixa e viu um movimento pequeno, leve, dentro da caixa. Quando a chuva deu uma pausa, Diana foi até lá. Sofia veio atrás, descalça na grama molhada. Julian pulou do degrau da varanda e correu também. Diana abaixou, afastou a aba de papelão molhada e ficou parada. Dentro da caixa, 5 gatinhos recém-nascidos. Pequenos demais, os olhos ainda fechados, pelagem colada, a maioria laranja e branca. Tremiam. Sofia soltou um som baixinho, como quem viu algo muito frágil e não quer assustar. Julian enfiou a cabeça entre Diana e a caixa. São bebês, sussurrou ele com uma voz que Diana nunca havia ouvido nele. São, disse Diana. Onde está a mãe? Perguntou Sofia. Diana olhou ao redor. Nenhum sinal de gata adulta. Não sei, mas eles precisam de calor agora. Ficou um segundo parada pensando. Ela sabia o que deveria fazer. Deveria chamar Ivan ou pelo menos a Rosária, a cozinheira. Transparência com o patrão era parte do trabalho. Ela sempre havia feito isso. Mas olhou para Sofia, que estava com os joelhos na terra molhada, com os dedos quase tocando os filhotes, com uma expressão que Diana não havia visto antes. Não era curiosidade, era cuidado. Era a primeira vez que aquela menina de 7 anos, que segurava o lápis com força demais e engolia o choro, demonstrava afeto sem medo. E olhou para Julian, que tinha a mão cobrindo a boca, os olhos arregalados, completamente esquecido do chão molhado nos joelhos da calça. Ivan odiava animais, deixara isso claro já na primeira semana. Considerava animal em casa como bagunça, sujeira e risco. Diana sabia disso. Mesmo assim, pegou a caixa com cuidado. Vamos guardar eles no galpão, disse ela com voz firme, como quem já decidiu. Sofia olhou para ela surpresa. Meu pai vai ficar bravo. Pode ser, disse Diana, mas eles não podem ficar aqui na chuva.
E se ele descobrir? Perguntou Julian. Diana encarou as duas crianças com um olhar direto. Vamos cuidar deles até a gata aparecer ou até encontrar um lugar seguro. Mas preciso que vocês dois não falem sobre isso com ninguém por enquanto. Conseguem? Sofia cruzou os braços sobre o peito, séria, como quem está assumindo uma responsabilidade grande. Consigo. Julian imitou a irmã. Eu também. O galpão era um espaço esquecido, no fundo do terreno, com cheiro de madeira velha e prateleiras cheias de coisas que ninguém usava. Diana encontrou uma caixa de madeira no canto, forrou com um pano velho que havia numa prateleira e colocou os filhotes dentro com cuidado. Foram 3 viagens até a cozinha para pegar uma seringa improvisada com algodão, leite morno e um pouco de açúcar. Diana havia cuidado de gatinhos recém-nascidos antes, quando criança, na casa da avó. Sofia ficou de joelhos na frente da caixa, observando cada movimento. Eles vão sobreviver? Perguntou ela. Se a gente cuidar bem, sim, disse Diana. Como a gente faz isso? Diana colocou a seringa improvisada na boca do menor dos filhotes, com delicadeza, e mostrou para Sofia. Devagar, com paciência, sem apertar. Sofia assistiu com atenção total. Julian ficou do lado de fora do galpão, fazendo a vez de vigia, olhando para o jardim para garantir que ninguém viesse. A chuva voltou a cair forte lá fora. Dentro do galpão, os 3 ficaram em silêncio, com a atenção toda voltada para 5 filhotes que tremiam menos a cada minuto. Naquela tarde, por um tempo, a mansão do Alto da Boa Vista deixou de ser fria. 2 semanas depois da descoberta no jardim, a casa tinha um ritmo diferente. Não era algo que se via de imediato. Era um detalhe aqui, outro ali. O tipo de mudança que aparece nas beiradas antes de chegar ao centro. Sofia acordava sem precisar ser chamada 2 vezes. Descia para o café com pressa, tomava o leite mais rápido que o normal e ficava olhando pela janela da cozinha na direção do fundo do terreno. Julian comia mais, dormia melhor, parou de morder as unhas. Ivan percebeu. Estava sentado à mesa do jantar numa quarta-feira quando Sofia começou a comer o brócolis sem reclamar. Julian pediu uma segunda porção de arroz. Ivan olhou para os 2 filhos e ficou quieto por um momento. Vocês estão bem? Sofia olhou para o prato. Estou. Julian concordou mastigando. Ivan olhou para Diana, que estava servindo água do outro lado da mesa. Diana encontrou o olhar dele por meio segundo e desviou com naturalidade. Ivan não disse nada, mas aquela cena ficou na cabeça. Adriana jantou com eles naquela noite. Ficou observando as crianças com um olhar calculado que Ivan conhecia bem. Era o olhar dela quando estava juntando informação. Depois do jantar, enquanto as crianças já tinham subido, Adriana ficou com Ivan na sala. Você reparou que eles estão saindo depois do horário? Disse ela. Ivan virou para ela. Como assim? Aquela luz no fundo do terreno. Acende tarde às vezes. Já vi 2 vezes esta semana. Ivan ficou quieto. Pode ser seu Arnaldo, disse ele. Seu Arnaldo vai embora às 18 horas, respondeu Adriana. A luz que eu vi era depois das 20. Ivan olhou para a janela da sala, na direção do fundo do terreno. Estava escuro lá fora. Você está certa em me dizer isso, disse ele devagar. Adriana sentou ao lado dele. Ivan, eu não estou acusando ninguém. Estou dizendo que você não sabe o que acontece dentro da sua própria casa depois que apaga as luzes. E isso para um pai não deveria ser aceitável. Ele não respondeu. No dia seguinte, Ivan passou a tarde em reuniões em casa, no escritório do 2º andar. Às 17 horas, saiu para buscar um documento na sala e parou no corredor quando ouviu risos vindos do jardim. Desceu a escada, chegou até a janela da cozinha e olhou. Diana estava sentada na grama com os 2. Julian tinha os braços abertos e corria em círculos fingindo ser avião. Sofia estava deitada de barriga para cima olhando para o céu e dizendo o nome das nuvens em voz alta. Diana ria. Era um riso de verdade.
daqueles que aparecem sem avisar. Ivan ficou parado na janela por 2 minutos. Havia uma parte dele que queria abrir a porta e sentar ali também, mas não sabia como fazer isso. Não havia aprendido. Fechou a janela e voltou para o escritório. À noite, quando as crianças já dormiam, ele chamou Diana na sala. Ela apareceu com o mesmo jeito calmo de sempre. Sentou na cadeira que ele indicou e esperou. — Está tudo bem com eles? Perguntou Ivan. — Está, disse Diana. Bem melhor que quando cheguei. Ivan juntou as mãos sobre a mesa. — Você mudou alguma coisa na rotina? Diana pensou por um segundo. — Converso mais com eles. Ouço mais. — E fora da rotina? Perguntou Ivan. Diana manteve o olhar firme. — Sigo o horário, Sr. Ivan. Ele olhou para ela por um momento. Depois concordou. — Pode ir. Diana se levantou, disse boa noite e foi embora. Ivan ficou na sala depois que ela saiu. Adriana entrou pelo corredor, encostou no batente da porta e disse: — Ela é boa de conversa. — É, disse Ivan. — Boa demais, disse Adriana. Se você confia tanto nela, não custa instalar câmeras, só para ter certeza de que está tudo certo. Ivan ficou olhando para a mesa. Adriana não insistiu. Plantou a frase e foi para o quarto. 2 dias depois, um técnico passou a manhã instalando câmeras discretas em pontos estratégicos da casa e da área externa. Ivan recebeu as imagens no celular, em tempo real, com resolução boa o bastante para ver tudo. Naquela noite, ele ficou acordado até tarde, olhando para a tela. Na primeira noite, não havia nada. Diana apagou a luz do quarto às 22 horas. As crianças dormiram antes das 21. A casa ficou em silêncio. Ivan ficou olhando para o celular por 40 minutos, até perceber que não haveria nada para ver, e foi dormir. Na segunda noite, também nada. Na terceira, às 21 horas e 40 minutos, a câmera do corredor registrou movimento. Ivan estava no escritório quando o celular vibrou. Abriu o aplicativo. Diana saía do quarto dela com uma toalha dobrada no braço. Bateu de leve na porta de Sofia. A porta abriu. Sofia saiu de pijama com uma lanterna de brinquedo na mão. 2 minutos depois, Julian apareceu no corredor arrastando os chinelos. Os 3 desceram a escada de serviço, saíram pela porta dos fundos e cruzaram o jardim escuro. Ivan ficou de pé diante do escritório, olhando para a tela do celular. A câmera externa captou os 3 caminhando na direção do galpão. A luz acendeu lá dentro. Pela fresta da porta de madeira velha, dava para ver o brilho. Ivan ficou parado por 3 minutos. O peito apertou de um jeito que ele não conseguia nomear. Raiva, talvez. Ou medo. Ou as duas coisas juntas. Ela estava levando as crianças para fora do quarto depois do horário, para um galpão que ele nem usava, sem pedir autorização, sem contar nada. Ele pensou em ligar para a Adriana, depois pensou em ir lá direto. Escolheu ir. Desceu a escada em silêncio, atravessou a cozinha, abriu a porta dos fundos. O ar da noite estava fresco, com cheiro de grama. Ivan caminhou pelo jardim no escuro, sem usar a lanterna do celular. Quando chegou perto do galpão, parou. Ouviu a voz de Julian antes de abrir a porta. — Esse aqui é o menor. Olha o tamanho da patinha dele. Cuidado para não apertar, disse a voz de Diana. Segura assim com as 2 mãos por baixo. Estou segurando, disse Julian. Ele está mexendo o nariz em mim, Sofia riu. Ivan ficou parado do lado de fora, com a mão na maçaneta. Diana, disse Sofia, você acha que eles vão lembrar da gente quando crescerem? Diana ficou 1 segundo sem responder. Acho que sim. Do jeito que a gente lembra de quem cuidou da gente quando era pequenininho. Houve uma pausa. Minha mãe cuidava assim, disse Sofia, com uma voz baixa. Silêncio. Eu sei, disse Diana com cuidado. Ivan soltou a maçaneta. Ficou do lado de fora, de costas para a porta, olhando para o jardim escuro. Respirou fundo uma vez, depois outra. Depois abriu a porta. Os 3 viraram ao mesmo tempo. Sofia abraçou o gatinho contra o peito num reflexo. Julian deu um passo para trás.
Diana ficou de pé, com as mãos ainda abertas, e encarou Ivan sem desviar. Ivan olhou para o canto. Havia uma caixa de madeira com pano dentro, 5 gatinhos, uma seringa improvisada numa vasilha com leite, uma lanterna apoiada na prateleira iluminando o espaço todo. Olhou para os filhos. Julian estava com os ombros levantados, esperando. Sofia tinha os olhos marejados, mas não chorava. Apertava o gatinho como se fosse protegê-lo. Ivan olhou para Diana. Ela não pediu desculpa. Não abaixou a cabeça. Ficou de pé com o queixo erguido e esperou. O silêncio durou muito tempo. Ivan olhou mais uma vez para os filhos, para a caixinha, para os filhotes. Depois virou as costas e saiu do galpão sem dizer uma palavra. Atravessou o jardim, entrou na casa, subiu a escada e fechou a porta do quarto. Ficou sentado na beira da cama no escuro por muito tempo. O celular vibrou. Era uma mensagem de Adriana. Viu alguma coisa nas câmeras? Ivan ficou olhando para a mensagem. Não respondeu. Ele não dormiu bem. Ficou virando na cama, olhando para o teto, com a cena do galpão passando na cabeça. Os filhotes na caixa. Julian segurando aquele bichinho com cuidado. Sofia com os olhos cheios de água, abraçando o gatinho contra o peito. E Diana, de pé, sem se encolher, esperando. De manhã, desceu antes de todos. Tomou o café sozinho, como sempre. Quando Adriana chegou, Ivan estava na segunda xícara. Ela sentou do outro lado da mesa, pegou uma torrada e disse, sem olhar para ele: "Então, o que você viu?" Ivan parou a xícara. Eles estavam no galpão, com uns gatinhos que as crianças acharam no jardim. Adriana parou de passar manteiga na torrada. Gatinhos, filhotes, recém-nascidos. Adriana colocou a faca na mesa com cuidado. "E você não sabia disso?" "Não sabia. Ela escondeu de você." Ivan olhou para a janela. Escondeu. Adriana cruzou as mãos sobre a mesa. "Ivan, não é sobre os gatinhos. Você entende isso, não entende? Se ela esconde isso, o que mais ela esconde? Que tipo de mensagem isso passa para Sofia e Julian? Que tudo bem mentir para o pai desde que a intenção seja boa?" Ivan ficou em silêncio. "Eu sei que você gosta do trabalho dela com as crianças", continuou Adriana. "Mas limite é limite. Você tem regras nessa casa, regras que existem por razão. E ela escolheu ignorar as suas regras e envolver suas crianças num segredo. Isso não é cuidado, isso é desrespeito." Ivan não respondeu imediatamente. Adriana se levantou, pegou a xícara de café e disse: "Você precisa decidir quem manda na sua própria casa." Ela saiu da cozinha. Ivan ficou olhando para a mesa. Às 9 da manhã, chamou Diana na sala. Ela chegou com o mesmo passo calmo. Sentou na cadeira. Esperou. Ivan ficou de pé. "Você escondeu animais na minha propriedade sem minha autorização. Levou meus filhos para fora do quarto depois do horário. Envolveu eles num segredo." Diana não desviou o olhar. "Envolvi, sim. Eu tenho regras nessa casa." "O senhor tem", disse Diana. "E eu as respeitei em tudo que diz respeito à segurança, à alimentação, à escola e ao sono deles. Os gatinhos eram uma situação de emergência. Eles iam morrer na chuva. Você deveria ter me consultado. O senhor estava em reunião e eu sabia qual seria a resposta." Ivan ergueu o rosto. "O que você acha que eu responderia?" "Que não", disse Diana, com voz firme. "Porque o senhor tem medo de bagunça. Mas aqueles gatinhos não eram bagunça nenhuma. Eram 5 vidas que seus filhos aprenderam a cuidar. Aprenderam que são capazes de cuidar de algo frágil. Isso tem valor." Ivan ficou quieto. "Você está demitida", disse ele. Diana ficou sentada por um segundo. Depois se levantou devagar. Olhou para ele com um olhar que não era raiva. Era tristeza, mas do tipo firme. Do tipo que não pede desculpa pelo que sente. "Eu jamais faria mal aos seus filhos", disse ela. "Só quis que eles sentissem que podiam amar alguma coisa sem medo." Pegou a mochila que havia deixado encostada na porta e foi embora. Ivan ficou parado na sala, ouvindo a porta da frente fechar.
No corredor, no alto da escada, 2 pares de pés descalços se afastaram em silêncio. Sofia e Julian haviam ouvido tudo. Diana foi embora numa terça-feira de manhã. Até o meio-dia, as crianças perguntaram por ela 3 vezes. Ivan disse que Diana havia precisado resolver uma coisa e que em breve teria uma nova babá. Sofia não perguntou mais. Julian também não. Mas os 2 pararam de comer no almoço. Adriana chegou no fim da tarde com uma expressão de quem resolveu um problema difícil. Conversou com Ivan na varanda sobre a seleção de uma nova profissional, sugeriu uma agência diferente e deixou claro que desta vez seria importante escolher alguém com mais experiência em limites. Ivan ouvia, concordava com a cabeça. Mas havia uma inquietação que ele não conseguia nomear. 2 dias depois da demissão de Diana, Adriana foi ao galpão. Ninguém pediu, ninguém autorizou. Seu Arnaldo estava podando as roseiras do lado oposto do terreno quando viu Adriana atravessando o jardim na direção do galpão com uma determinação que não era de passeio. Ficou quieto, continuou com o trabalho, mas não perdeu ela de vista. Adriana abriu a porta do galpão, entrou, ficou lá dentro por uns 10 minutos. Quando saiu, não trazia nada nas mãos, mas a porta ficou entreaberta. Seu Arnaldo largou a tesoura de poda no chão e foi até lá. A caixa estava virada, o pano espalhado. Os filhotes haviam sumido. Ele olhou ao redor do galpão. Depois saiu e olhou para o jardim. Viu 2 dos gatinhos perto do muro lateral, desorientados, andando em círculos pequenos sobre a grama. Pegou os 2 com cuidado, colocou dentro do bolso do avental e foi até a estufa no fundo do jardim. Os outros 3 não estavam no terreno. Naquela mesma tarde, Dona Celeste, vizinha que morava na rua lateral, encontrou 3 gatinhos na calçada em frente ao muro da mansão. Eram pequenos demais para estarem sozinhos. Ela os colocou numa caixa de sapato, pegou a bolsa e foi até a clínica veterinária do bairro. Dentro da mansão, Sofia e Julian ainda não sabiam de nada. À noite, depois do jantar, Julian pediu para ir ao galpão. Ivan disse que não era hora. Mas a Diana falou que a gente pode ir todo dia alimentar eles, disse Julian. Diana não trabalha mais aqui, disse Ivan. Julian ficou olhando para ele. Mas os gatinhos continuam lá. Julian, agora não. O menino abaixou a cabeça e não disse mais nada. No dia seguinte, um sábado, enquanto Ivan estava numa chamada no escritório, Sofia e Julian foram sozinhos ao galpão. A porta estava aberta, a caixa estava no chão, virada. Sofia entrou devagar, olhou para cada canto, foi até a prateleira, foi até o fundo do galpão. Julian ficou parado na porta. "Cadê eles?" disse ele. Sofia não respondeu. Ficou de joelhos no chão de cimento, olhando para o pano espalhado. "Sofia, cadê eles?" Ela pegou o pano no chão e abraçou contra o peito. Julian começou a chamar pelos filhotes. Chamou pelo menor, que havia apelidado de Farofa, ainda na primeira noite. Chamou os outros com os nomes que ele e Sofia haviam inventado. Nenhum apareceu. Os 2 procuraram no jardim, chamaram pelos arbustos, olharam embaixo da escada da varanda, foram até o muro lateral. Nada. Sofia parou no meio do jardim com o pano ainda nos braços. Não chorou ali fora. Ficou parada, olhando para o galpão com a porta aberta. Julian sentou no chão da grama e abraçou os joelhos. Adriana apareceu na janela da sala e os viu assim. Não foi lá fora. Virou as costas e voltou para dentro. Os dias seguintes foram os mais pesados que Ivan havia vivido dentro daquela casa. E isso era muito, considerando tudo o que havia acontecido ali. Sofia parou de cantarolar. Não era algo que Ivan havia percebido que ela fazia até o momento em que o silêncio ocupou o lugar. Era uma canção sem letra, baixinha, que ela cantava enquanto fazia tarefa ou tomava banho. Sumiu. Julian voltou a morder as unhas. Voltou a ficar colado na parede quando alguém entrava no cômodo. Voltou a responder com monossílabos, mas havia algo novo que Ivan não havia visto antes.
Os dois pararam de procurar conversa com ele. Antes, mesmo que fosse pouco, Julian aparecia no escritório com algum desenho ou com uma pergunta sobre caminhão. Sofia às vezes deixava um bilhete na escrivaninha com uma conta de matemática que havia feito e queria mostrar. Isso parou. Na quinta-feira da semana seguinte, Julian acordou com febre. 38 graus. O pediatra disse que era viral, que passaria em alguns dias, que era para dar antitérmico e líquidos, mas a febre voltou na sexta e no sábado, baixa, persistente, que sumia de manhã e voltava de tarde. Ivan marcou uma consulta com um pediatra especialista. O médico examinou Julian com cuidado, pediu exames e depois chamou Ivan para conversar no corredor. Clinicamente ele está bem, disse o médico. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Aconteceu alguma coisa em casa nas últimas semanas? Alguma mudança? Alguma perda? Ivan ficou quieto. Por que pergunta? Porque criança de 4 anos não tem vocabulário para nomear tristeza. O corpo faz isso por ela. Febre recorrente sem causa infecciosa clara, queda de apetite, insônia. Pode ser resposta ao estresse emocional. Ivan saiu do consultório com os exames na mão e ficou parado no estacionamento por 5 minutos antes de entrar no carro. Em casa, naquela noite, foi até o quarto de Sofia. Ela estava deitada de lado, com os braços abraçando a caixa de papelão vazia onde os gatinhos haviam sido encontrados no jardim. A caixa estava amassada nas bordas de tanto ser abraçada. Ivan ficou parado na porta. Sofia, ela virou. Está tudo bem? Ela olhou para ele com um olhar que ele não soube interpretar imediatamente. Depois entendeu. Era o olhar de quem aprendeu que não adianta responder com honestidade. Estou, disse ela. Ivan entrou no quarto, sentou na beira da cama. Pode me contar se não estiver. Sofia ficou em silêncio por um momento. Você ia mandar embora mesmo, pai? Ele soube imediatamente do que ela estava falando. Diana? Sofia concordou. Ivan ficou olhando para a caixa de papelão nos braços da filha. Ela fez algo que eu não autorizei. Ela salvou eles, disse Sofia com uma voz baixa e certa. A chuva ia matar eles. Ela salvou, e a gente ajudou, e depois eles sumiram. Ivan olhou para ela. Sumiram como? Sofia encolheu os ombros. Estavam lá, depois não estavam mais. Ivan ficou quieto. Boa noite, pai, disse Sofia, virando de lado com a caixa. Ele ficou sentado na beira da cama por mais 1 minuto. Depois se levantou, apagou a luz e foi embora. Ivan passou 3 dias com aquela pergunta na cabeça. Sumiram como? Ele havia assumido que os gatinhos haviam fugido sozinhos. Filhotes pequenos, galpão com fresta na porta. Parecia lógico, parecia simples. Mas havia algo que não fechava. Filhotes daquele tamanho não fugiam, não tinham mobilidade para isso. Diana havia explicado que os olhos ainda nem haviam aberto direito quando os encontraram. 2 semanas depois, talvez andassem, mas não escapariam por conta própria de um galpão. Ivan foi até o galpão sozinho numa tarde, quando Adriana havia saído para uma reunião de trabalho. Ficou no meio do espaço, olhando ao redor. A caixa de madeira estava no canto, virada, o pano espalhado. A seringa improvisada ainda estava na prateleira. Saiu do galpão e ficou parado no jardim. Seu Arnaldo estava cortando a grama no fundo do terreno. Quando viu Ivan parado, desligou o cortador e foi caminhando na direção dele com o passo lento de sempre. Doutor Ivan, seu Arnaldo. O velho jardineiro limpou as mãos no avental e ficou parado a 2 metros. O senhor está procurando alguma coisa? Ivan olhou para o galpão. Os gatinhos que as crianças estavam cuidando. O senhor sabe o que aconteceu com eles? Seu Arnaldo ficou quieto por 1 segundo. Olhou para o chão. Eu vi, doutor. Ivan virou para ele. Viu o quê? O velho respirou fundo. Não era homem de falar muito, mas também não era homem de mentir. Vi a dona Adriana entrando no galpão 2 dias depois que a Diana foi embora. Fiquei de olho. Quando ela saiu, fui lá dentro. A caixa estava virada. Os bichinhos tinham sumido.
Ivan ficou parado. Eu consegui pegar 2, continuou seu Arnaldo, com a voz calma de quem conta um fato. Estão na estufa. Eu fiquei alimentando eles todo dia. Os outros 3 eu não vi mais. Houve um silêncio longo. Doutor, eu nunca vi seus filhos sorrirem tanto quanto naquelas noites no galpão. Ivan não respondeu. Naquela noite, quando Adriana chegou em casa, Ivan estava na sala esperando. Ela jogou a bolsa no sofá, tirou o casaco. Você foi ao galpão, disse ele. Adriana parou. Depois que Diana foi embora, você foi lá. Ela virou para ele com um olhar calmo. Fui. E os gatinhos? Abri a porta. Disse ela sem hesitar. Animais não pertencem a uma casa como essa, Ivan. Você mesmo disse que não queria animais. Eu disse que não queria animais em casa, disse Ivan devagar. Aqueles estavam num galpão e eram dos meus filhos. Eram um problema esperando para acontecer. Sofia e Julian iam se apegar. Quando eles crescessem e fossem embora ou adoecessem, seria mais uma perda desnecessária. Ivan olhou para ela. Julian está com febre há 1 semana, Adriana. O médico disse que pode ser emocional. Minha filha dorme abraçada a uma caixa de papelão vazia. Adriana sustentou o olhar. Crianças se adaptam. Você soltou os filhotes que os meus filhos estavam cuidando, disse Ivan, sem me consultar, sem me contar. Você tomou uma decisão dentro da minha casa que afetou os meus filhos e não me disse nada. Adriana ficou em silêncio. Você falou que Diana havia traído minha confiança porque escondeu algo, continuou Ivan. Mas você fez a mesma coisa. A diferença é que Diana escondeu algo para protegê-los. Você escondeu para me poupar de uma conversa que não queria ter. Ela abriu a boca. Ivan continuou. E eu instalei câmeras dentro da minha própria casa, porque você sugeriu. Virei os filhos contra a única pessoa que os fazia rir de verdade. Demiti a babá por causa de 5 gatinhos que ela salvou da chuva. A sala ficou em silêncio. Adriana pegou a bolsa do sofá. Você está exagerando. Não estou, disse Ivan. Ela foi para o corredor sem responder. Ivan ficou sentado na sala, com as mãos abertas sobre os joelhos, olhando para o chão. Ele não dormiu na noite que conversou com Adriana. Ficou na sala até quase 2 da manhã, com o silêncio da casa ao redor. Era um silêncio que ele conhecia bem, o mesmo de sempre, mas desta vez pesava diferente. Ele havia construído aquela rotina acreditando que estava protegendo os filhos. Regras claras, horários fixos, nada de excessos. Achava que estava sendo pai. Agora via que havia sido, na maior parte do tempo, um administrador de agenda. Diana havia ficado ali por algumas semanas e havia feito o que ele não conseguia. Ficou no chão com eles. Ouviu. Deixou errarem sem punir. Ensinou que gatinho frágil podia ser segurado sem machucar. Coisas simples que ele havia esquecido ou nunca soubera fazer. De manhã, Ivan chamou Adriana na sala. Ela desceu com a postura de sempre. Sentou. Esperou. Eu quero encerrar o noivado, disse Ivan. Adriana ficou quieta por um momento. Por causa de gatinhos, disse ela. Por causa dos meus filhos, disse ele. Você tomou uma decisão que os machucou e não sentiu que devia me contar. Isso me diz o suficiente sobre como seria viver com você. Adriana não respondeu imediatamente. Olhou para as próprias mãos, depois levantou. Você vai se arrepender disso. Pode ser, disse Ivan, mas agora preciso cuidar deles. Ela pegou a bolsa, pegou o casaco e saiu. Ivan ouviu a porta fechar. Ficou sentado na sala por mais alguns minutos. Depois se levantou e foi até o jardim. Seu Arnaldo estava na estufa, como toda manhã. Quando viu Ivan se aproximar, abriu a porta sem dizer nada. Dentro, numa caixa com pano dentro, 2 gatinhos dormiam encostados um no outro, maiores agora, com os olhos abertos. Um era laranja, o outro laranja e branco. Ivan ficou olhando para eles por um momento. Você cuidou deles o tempo todo, disse Ivan. Todo dia, disse seu Arnaldo. Não podia deixar. Ivan olhou para o velho. Obrigado. Seu Arnaldo concordou.
Ivan voltou para dentro, subiu a escada e foi até o quarto de Julian. O menino estava acordado, deitado de lado, com o olhar parado na parede. Ivan sentou na beira da cama. Julian olhou para ele sem dizer nada. Eu errei, disse Ivan. Julian não respondeu imediatamente. Depois perguntou: com os gatinhos? Com os gatinhos, com a Diana, com muita coisa. O menino ficou quieto. Os gatinhos estão bem? Perguntou Julian, com a voz cautelosa de quem já aprendeu que boas notícias às vezes não chegam. 2 estão. Estão na estufa do seu Arnaldo. Julian sentou na cama de uma vez. De verdade? De verdade. Ivan foi até o quarto de Sofia e contou o mesmo. Sofia ficou parada por 2 segundos. Depois saiu correndo pelo corredor, desceu a escada, atravessou a cozinha e foi direto para o jardim. Julian foi atrás com os pés descalços no piso frio. Ivan caminhou atrás dos 2. Seu Arnaldo trouxe a caixa para fora da estufa. Sofia ajoelhou na grama. Julian ficou de joelhos do outro lado. Pegaram os 2 gatinhos com as mãos abertas, devagar, do jeito que Diana havia ensinado. O choro de Sofia foi silencioso. Desceu pelo rosto sem ela perceber. Julian não chorou. Ficou com o focinho do gatinho laranja encostado no nariz dele, de olhos fechados. Dona Celeste apareceu um pouco mais tarde, com os outros 3 filhotes numa caixa de sapato, já examinados e saudáveis. Havia ligado para seu Arnaldo 2 dias antes, quando soube que os donos eram as crianças da mansão. Quando os 5 filhotes estavam juntos na grama, Julian levantou e foi até Ivan. Não disse nada, só abraçou o pai pela cintura e ficou quieto. Ivan colocou a mão nas costas do filho. Ficaram assim por um tempo. Sofia continuava no chão, com 2 gatinhos no colo, e olhou para o pai por cima do ombro. Ele fez um gesto com a cabeça, chamando ela. Ela se levantou, foi até ele e encostou o rosto no braço do pai. Ivan ficou ali com os 2, no jardim, no meio da manhã, sem dizer nada. Havia algo faltando ainda. Ele sabia. Era uma manhã de sábado quando Ivan dirigiu até a Zona Leste. Não levou o carro importado. Pegou o carro menor, o que usava quando queria passar despercebido. Colocou o endereço no GPS e saiu. A cidade foi mudando aos poucos pela janela. As ruas foram ficando mais estreitas, as calçadas mais cheias, as casas mais próximas umas das outras. Mercado de bairro, padaria com propaganda no toldo, crianças no portão. O GPS parou numa rua de casas simples, pintadas de cores diferentes. Ivan estacionou na frente de um portão verde. Ficou dentro do carro por um momento, com as mãos no volante. Não havia ensaiado o que ia dizer. Desceu do carro, foi até o portão e tocou a campainha. Ouviu passos. Diana abriu o portão com uma expressão de quem não estava esperando visita. Usava uma camiseta e tinha o cabelo preso. Olhou para Ivan por um segundo, sem falar. Doutor Ivan. Diana, disse ele. Posso falar com você? Ela ficou parada um momento. Depois abriu o portão. Sentaram na pequena varanda da frente. Havia 2 cadeiras e um vaso de samambaia no canto. Diana não ofereceu café nem desculpa pelo espaço simples. Ficou sentada com as mãos no colo, esperando. Ivan olhou para as próprias mãos. Eu errei com você, disse ele. Diana não respondeu. Você estava cuidando dos meus filhos, do jeito que eles precisavam. E eu preferia acreditar que estava havendo algo errado, porque eu não entendia o que estava vendo. O que o senhor via? Perguntou ela. Via eles felizes, disse Ivan com a voz mais baixa. E não sabia o que fazer com isso, porque eu não havia colocado na planilha. Diana ficou quieta por um momento. Eu não escondi um segredo, senhor Ivan, disse ela. Eu protegi a alegria deles. Eu sei disso agora. Ela olhou para ele. Julian ficou doente, disse Ivan. Febre que não passava. O médico disse que pode ter sido emocional. Sofia dormia abraçada a uma caixa de papelão vazia. Diana fechou os olhos por um segundo. Os gatinhos estão bem, continuou Ivan. Seu Arnaldo salvou 2. A vizinha salvou os outros 3. Estão todos em casa. Diana abriu os olhos.
Os 5? Os 5? Ela respirou fundo, um alívio visível. E Adriana? Perguntou ela, com cuidado. Foi embora, disse Ivan. Eu terminei o noivado. Diana não disse que era o certo, não disse que era o esperado. Ficou olhando para ele com atenção. Por que veio até aqui? Perguntou ela. Ivan levantou os olhos para pedir desculpa e para perguntar se você voltaria. Diana ficou em silêncio. Lá dentro da casa, ouviu-se a voz da mãe dela chamando pelo nome. Diana respondeu que estava bem, que era visita. Voltou o olhar para Ivan. Quando eu estava lá, o senhor sabia o meu nome completo? Ivan pensou. Diana de Oliveira. Isso é o que está no contrato, disse ela. O senhor alguma vez perguntou de onde eu vim? O que eu gostava, se eu estava bem? Ivan ficou quieto. Não, disse ele. Eu também sou uma pessoa, doutor Ivan. Não sou uma função. Eu sei, disse ele, e me arrependo de não ter tratado assim. Diana ficou olhando para o jardim da frente da casa. Uma gata laranja estava deitada em cima do muro. Diana olhou para ela por um momento. Depois olhou para Ivan. Tenho uma condição, disse ela. Qual? Disse Ivan. Os gatinhos ficam. Ivan ficou parado por um segundo. Depois, pela primeira vez em muito tempo, deu um sorriso de verdade. Os gatinhos ficam, disse ele. Diana concordou. Se levantou, foi até a porta e disse para a mãe que teria que arrumar a mala. Ivan ficou sentado na varanda por mais um momento, ouvindo o som da rua, o barulho da cidade, a gata no muro se espreguiçando. Era um mundo diferente do que ele havia construído no alto da Boa Vista. Mais barulhento, mais cheio, mais vivo. Quando Diana voltou com a mochila, os dois foram até o carro. No caminho de volta, Ivan ligou para Sofia. Pai, disse ela com a voz cuidadosa de sempre. Estou trazendo alguém para casa, disse ele. Houve uma pausa. A Diana? Perguntou Sofia, com a voz diferente. A Diana. Do outro lado da linha, Ivan ouviu a voz de Julian perguntando alguma coisa. Sofia respondeu. E depois, os dois gritaram juntos de um jeito que Ivan não havia ouvido em muito tempo. Ele segurou o celular com força por um segundo. Depois, respirou fundo e continuou dirigindo. Quando o portão da mansão abriu, Sofia e Julian já estavam no jardim. Não esperaram o carro parar completamente. Correram. Julian foi o primeiro a abraçar Diana. Forte, como se estivesse garantindo que ela era real. Sofia ficou alguns segundos parada, olhando, como quem precisa confirmar que não está sonhando. Depois abraçou também. Ivan ficou parado, observando. Não interferiu, não apressou, não deu ordens. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele fez algo que nunca havia feito antes. Sentou na grama, sem telefone, sem relógio, sem planilha. Sofia mostrou como segurar o gatinho menor sem apertar. Julian explicou que Farofa agora tinha aprendido a pular sozinha. Ivan tentou pegar um dos filhotes. O bichinho escapou das mãos dele e saiu correndo desajeitado pela grama. Julian riu. Sofia riu. Diana riu. Ivan também riu. Era um riso desajeitado, mas verdadeiro. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ivan passou pelo corredor e ouviu algo que não ouvia há semanas. Sofia cantarolava, baixinho, sem medo. Ivan encostou na parede do corredor por alguns segundos. Não precisava entrar, não precisava corrigir, não precisava administrar nada. A casa ainda era grande, ainda tinha regras, ainda tinha horários, mas agora tinha som. Tinha passos correndo no jardim, tinha 5 gatinhos espalhados pela varanda, tinha uma babá que sorria com os olhos. E tinha um pai que finalmente estava aprendendo que amor não cabe em planilha. Algumas coisas naquela mansão continuaram organizadas, mas o silêncio nunca mais voltou a morar ali. Querida e querido ouvinte, às vezes a gente olha para uma casa linda, como a de Ivan, e acha que ali não falta nada, mas essa história nos mostrou que as maiores frestas não são as das paredes, são as do coração.
Como dói ver um pai que, por medo de sofrer de novo, transformou a própria casa em uma empresa gelada, onde as crianças tinham horário para tudo, menos para serem crianças. Mas o que eu queria muito que vocês guardassem no coração hoje, depois de ouvirem esse final tão lindo, são 3 coisas. O valor do ver de verdade. Ivan instalou câmeras para vigiar, mas só quando ele teve a coragem de sentar na grama, sem relógio e sem planilhas, é que ele realmente enxergou os filhos. Às vezes a gente está perto de quem ama, mas não está presente. A coragem de ser Diana. Como é bonito ver uma mulher que, mesmo sem ter o dinheiro de Ivan, era muito mais rica do que ele. Ela nos ensinou que a nossa dignidade e o nosso afeto não têm preço. Ela não salvou só 5 gatinhos da chuva, ela salvou a alma daquela casa. Sempre há tempo para o eu errei. Talvez a parte mais emocionante para mim tenha sido ver aquele homem tão poderoso admitir para o pequeno Julian: eu errei. Não há vergonha nenhuma em recomeçar, em pedir desculpas e em trocar o silêncio pelo barulho de passos correndo no jardim. Espero que essa história tenha aquecido o coração de vocês tanto quanto aqueceu o meu. Que a gente nunca esqueça: o amor não cabe em planilhas. Ele transborda, ele faz barulho e às vezes ele tem 4 patinhas e um miado baixinho. Obrigado por estarem aqui comigo até o fim. Que a casa de cada um de vocês seja, acima de tudo, um lugar onde o riso não tenha medo de morar. Com todo o meu carinho e um abraço bem apertado. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.